Só para a gente deixar claro que a gente está falando sobre o mundo real, eu trouxe uns cabos para vocês aqui hoje, para vocês darem uma olhada. Isso daqui é um cabo coaxial, eu vou passar para vocês, vocês vão olhar, mas vocês vão ver o seguinte, que tem uma camada de plástico aqui, dentro dela tem um fio, um pedaço, um cabo, né? E por fora tem uma tela trançada. E por que isso aqui é uma tela trançada? Porque se você puser um cano rígido aqui, você faz assim, ele quebra. Então a vantagem, isso aqui é igual a ter um invólucro metálico em volta, só que ele é flexível. Então por isso que ele é feito dessa maneira. E aí quando você liga isso em alguma coisa, a corrente entra por um lado e sai pelo outro. Desde aqui é o cabo, uma linha de transmissão igual a essa que nós estamos vendo. Isso daqui, só para vocês terem uma ideia, daqui é o tipo de cabo, daqui o pessoal da Poli que me deu. É o tipo de cabo que está pendurado na rede elétrica aqui. Isso aqui carrega 30 mil volts, esse tipo de coisa que... essas tensões super altas que tem na rede. Então é o tipo de cabo que você vai ver o que é feito lá. Isso daqui é o cabo que você vê na estrada, que transmite linha de Itaipu para São Paulo, por exemplo. E ele é uma coisa simples, claro, tem que ser uma coisa meio simples, porque senão não pode ser uma coisa sofisticada para ter tanto na estrada de muitos quilômetros, diz aí, mas o que você vê é o seguinte, que tem um núcleozinho de aço aqui, que é a parte que dá a sustentação mecânica a esse sistema aqui. E aí tem esse pedaço de alumínio enrolado, que é onde a corrente, principalmente. Tudo bem? E é isso. Fita isolante não existe. Vamos lá. Essa aula de hoje. Essa aula é uma aula muito importante do ponto de vista conceitual. O que a gente andou vendo no curso até agora? A gente viu os circuitos. Se você... A gente pegou um circuitinho, por exemplo, com corrente alternada, com essa cara aqui, um capacitor, um resistor e um indutor, e aí a gente vai aprender a equacionar isso daqui. E aí, o que a gente fez em seguida foi transferir essa discussão para um circuito muito longo. Que o jeito que a gente trata esse problema aqui não se presta a descrever uma linha de transmissão. Então, se o circuito for longo, a gente vai ter que fazer uma adaptação dessas ideias para uma coisa maior. Do ponto de vista... Se fosse fazer um desenho da linha de transmissão, a linha de transmissão são dois cabos assim. Isso aqui pode ser qualquer formato, pode ser esse cabo coaxial que vocês estão vendo, pode ser o cabo coaxial olhado de perfil é assim, tem um fio aqui, outro a tela metálica em volta. Você pode ter dois fios assim, como na estrada. E a gente discutiu uma situação idealizada que é essa daqui. São duas placas paralelas e muito próximas. Por que a gente discutiu isso daqui? Porque a hora de calcular a capacitância e a indutância disso aqui fica mais fácil. Entretanto, na hora que você calculou isso daqui, você usa os resultados se aplicam aqui, 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 exatamente do mesmo jeito. Claro que a gente não mostrou isso. Daí, se você for fazer um curso de engenharia, você vai ver isso. Tanto faz. Vai ser provado. Mas, de qualquer jeito, a gente está argumentando que isso aqui tanto faz. Certo? Qualquer circuito, a situação é a mesma. E a gente então tratou esse caso aqui apenas uma questão de comodidade pedagógica. É mais fácil fazer isso, num curso mais básico como esse. E aí, o que a gente fez? A gente
transformou isso aqui num circuito discreto, cheio de elementos assim. Circuito infinito, para poder pensar sobre o sistema. Só é interessante você ver o ato de fazer física, que é o seguinte. Essa operação aqui foi feita na nossa mente. Tá, é um olhar diferente que você tem sobre a linha. A linha não muda, mas você passa a olhar a linha desse jeito aqui. Você faz isso e a gente calculou a relação entre a tensão e a corrente que entra aqui. Aí voltou para a linha de transmissão e a gente aprendeu a seguinte coisa, que foi o que a gente viu na aula passada. Se você puser uma tensão V de T aqui, na origem, então isso daqui é uma tensão na origem, que você coloca aqui, que oscila, e que ela é dada por essa expressão aqui, tem uma frequência. Dentro da linha, essa tensão vai andar. Foi isso que a gente viu principalmente na aula passada. Então, se você pegar esse ponto aqui da linha qualquer, a distância y, essa tensão que estava aqui, ela vem parar aqui. Só que ela vem com atraso. Certo? Ou seja, o que acontece aqui é o que acontece aqui mais tarde. E nesse ponto aqui, essa função então é dada pela seguinte coisa: V num ponto genérico y e t igual a V0, que é o mesmo V0. Isso aqui significa que a amplitude andou aqui, cosseno, e tem uma mudança aqui, que é KY menos ômega t. Esse ômega é o mesmo ômega original. Isso aqui é uma fase que diz quanto atrasada a onda está aqui. Isso, e aí é o seguinte, se você puser isso daqui igual a zero, isso daqui vira isso, não tem atraso. Se você for aumentando esse pedaço aqui, isso aqui vai ficando cada vez mais atrasado. Quanto mais longe, e essa é a ideia básica desse problema. Então, quanto mais longe você estiver, mais atrasado, a mesma coisa acontece. Ok? K, a gente viu na aula passada, é raiz de M0, ε0, ômega. E esse número aqui, medido com as constantes que a gente tem na natureza, na eletrostática e na magnetostática, isso daqui é 1 sobre C. Velocidade da luz, ômega. Só tudo bem isso daqui? Pergunta. Daqui a aula passada. Sim, isso. Ok. Esse resultado aqui, ele, tudo bem, a matemática sim, a gente começa a fazer conta, não pensa mais no que está fazendo. A gente mergulha no ato de fazer conta. Mas tem uma coisa muito estranha nesse resultado, que é o seguinte. Essa relação aqui... uma coisa antes ainda, de ir para frente, que é o seguinte. Isso aqui é uma onda. Tudo bem? Só o simples aqui é uma onda. Então, é uma onda porque é um cosseno, tudo bem? Não. Tudo bem? Ele não é onda porque é cosseno. Ele é onda porque o argumento tem essa amarração aqui. Por que essa linha de transmissão tem essa onda aqui? Porque eu pus isso aqui no começo. Sim. Se eu pusesse outra coisa, por exemplo, uma pilha, uma chave aqui, liga a linha de transmissão na pilha. E aí não é mais tensão variável, é tensão constante. Só que ela está desligada. Tudo bem? Pergunta, qual é a tensão aqui? Nesse instante? 0, tudo bem? 0, 0, 0, 0. Aí, se eu fechar isso daqui,
num certo instante, o que a gente vai ver é o seguinte. Que essa informação de eu ter fechado a chave aqui, aonde que ela vai se manifestar primeiro? Aqui? Aonde que ela vai, que você vai sentir isso, que eu fechei a chave? Tudo. Tudo na hora? Só tudo na hora? Não. Primeiro você vai sentir aqui, tudo bem? Então, se eu puder pintar uma tensão de verde aqui, aqui a tensão é zero, você começa a ter uma tensão aqui, no primeiro instante. Aqui é zero, aqui é V. Aí você espera mais, tem uma região maior aqui, onde a tensão é V. Tudo bem isso? Só sim? E o que acontece é que essa região onde a tensão é V, ela anda com a velocidade da luz. Então, essa distanciazinha aqui é CT. Onde C é a velocidade da luz. Claro que C é muito rápido, você põe aqui na sala parece que é instantâneo, mas de verdade não é. Tudo bem isso aqui? Sim. Aí você desligou a chave mais tarde, no instante posterior, você volta para a mesma situação inicial. E essa mancha aqui, onde existe tensão, ela pode ter vindo parar aqui. Isso daqui é CT, onde T é o tempo onde eu liguei a fonte. Isso daqui é CT'. T' é o tempo que eu desliguei, o instante que eu desliguei. Tudo bem isso? Só sim? Pergunta. Então, isso aqui é uma onda. Por quê? Porque você fez alguma coisa, essa coisa anda com a velocidade da luz. Não quer nem saber que forma que ela tem. Ok? E aí, de novo, daqui é o telégrafo. Você fecha, abre a chave, esses pulsos andam pela linha e você tem o código Morse, que é o quê? Alguém inventou que se você fizesse uma tensãozinha curta aqui, uma tensãozinha longa, e codificasse isso aqui, você podia inventar um código que foi o código Morse, que foi inventado desse jeito. Certo? Um curto e um comprido, em sequência. E aí essa coisa, vai lá e outro cara que está do outro lado da linha, lá no fim da linha, ele põe um receptor aqui, tem um fone, qualquer coisa, e ele ouve esses barulhos. Só assim isso. No começo do telégrafo, o telégrafo era com fio, as pessoas faziam isso. Tinha alguém que aprendia a manipular o código lá, era treinado, tinha um cara treinado para ouvir. Certo? Ele ouvia com o ouvido e ficava escrevendo no papel a letra correspondente. O que é isso? Sim. Só que isso tem a ver com o eletromagnetismo, historicamente? Tudo. Desde quando existe internacionalização no mundo? Ideia. Agora com a internet, não é isso? Globalização, desde quando? Então, a globalização tem história? Tem. Ela começa mais ou menos com o português em 1500. Tudo bem? Foi o primeiro povo que resolveu sair da Europa e navegar pelo desconhecido. Tudo bem isso? E aí começou a entender que o mundo era muito maior do que
mundo cultural que eles tinham lá. A expansão da nossa consciência. Em 1600, isso aí tinha mudado muito já, e os holandeses estavam comerciando com o mundo inteiro. Eles iam para a China, para a Índia, navegavam, e o mundo já era uma coisa menor, muito mais bem conhecida. Tudo bem isso? Só desde quando que as pessoas fumam? Desde 1600. Os holandeses que levaram o hábito de fumar da América para a Europa. Espalhou pela Ásia, espalhou pelo mundo inteiro. Mais tarde, você vai em 1700, navegação. Chega a 1800, o problema de você ganhar dinheiro tendo informações rápidas começou a ser muito, muito forte. E aí, o seguinte, você tem a Inglaterra aqui, a Dinamarca aqui está o resto da Europa. Em 1850, mais ou menos, já começou uma companhia que jogava cabo submarino entre a Inglaterra e a Dinamarca por razões de bolsa. O cara tinha que saber o que estava rolando lá para ganhar dinheiro rápido aqui. Tudo bem isso? E aí eu estou falando pelo seguinte, você imagina um investimento brutal, que é você jogar um cabo submarino há 200 anos atrás, da Inglaterra para a Dinamarca. Tudo bem? Só isso tem a ver com a linha de hoje? Com a aula de hoje? Sim, por quê? Cabo submarino, o que é? Linha de transmissão. Tudo bem isso? Então, o pessoal estava estudando essas coisas, era a fronteira do conhecimento e essas coisas funcionavam mal. E aí, os ingleses começaram a investir em conhecimento para melhorar essa tecnologia de mandar informação de um lado para o outro. Tá? Herói dessa aventura. Aqui na Inglaterra, em Londres, que é por aqui assim, tinha um cara que era um técnico sem formação universitária. O nome dele é Heaviside. Ele nunca foi para a universidade, ele era um técnico, o pessoal falava, faz isso, ele fazia tudo. E ele começou a se interessar por esse problema e ele começou a entender o funcionamento da linha de transmissão, porque esse era o problema dele, ele tinha que fazer isso funcionar. E aí a cabeça dele começou a se mobilizar para esse problema aqui, de entender a linha de transmissão, debaixo d'água. E aí esse cara, aos poucos, ele se tornou um dos melhores físicos ingleses, sem ter ido para a universidade, competindo com os caras de Cambridge, os caras de Oxford, não sei o quê, em pé de igualdade. E o cara pobre, ele morava num bairro periférico de Londres. E esse cara aqui foi o cara que escreveu as equações de Maxwell na forma que a gente conhece. Certo? Então, estou falando assim, o cara não fez pouca coisa. Ele inventou funções matemáticas, a função de grau aí, essa função, vocês vão estudar um dia, foi ele que inventou. Tudo para resolver esse tipo de problema aqui. Ele resolveu o problema de eletromagnetismo que invadiu a ideia de relatividade. Ele não chegou à relatividade, mas ele pensou em coisas desse tipo. Então ele fez grandes coisas, sozinho, praticamente. Depois ele conhecia, ele dialogava com as pessoas, mas ele fez tudo isso meio sozinho. Por que eu estou falando isso? Porque o problema da linha de transmissão, de você jogar sinal de um lado para o outro, o problema do Heaviside era o problema desse daqui, jogava um sinalzinho, tinha que ouvir do outro lado. Por quê? Porque isso aqui significava dinheiro. A bolsa caiu, subiu na marca. E o cara de Londres ganhava dinheiro com isso. Então eles investiram nisso. Tudo bem? Isso aí pergunta? Sim? Oi. Essa tensão curta e tensão longa, que diferencia uma da outra, é o tempo que eu deixo a chave ligada. Exatamente. Porque se ligou a chave,
a tensão, se você desligar para sempre, e entra na linha inteira. Certo? Se você desligar, ela para. Mas o que é mágico nesse problema, e isso que a gente vai discutir hoje, é que esse negócio que anda. Tudo bem? Você fez um negócio aqui, tum, ele anda. Ele podia não andar, podia ficar parado aqui. Mas anda. Isso que é a coisa super importante. Super importante. E a pergunta de hoje é por que isso aqui anda? Tudo bem isso? Ou sim? E além disso, anda com que velocidade? Velocidade da luz. Que não é qualquer velocidade. Não é 300 metros por hora. Não é nada disso. É velocidade da luz. Tá? Então, por que isso é assim? É essa a questão. Você fecha a chave, velocidade da luz. Abre a chave, velocidade da luz. Pergunta. Ok, então a gente está estudando essa onda aqui, não é porque essa daqui é a única onda que existe. A gente está estudando aqui só porque daqui é fácil de estudar, tudo bem? Só por isso. Mas onda, qualquer coisa que tenha esse argumento aqui, é uma onda que anda para lá. Se tiver mais aqui, ela anda para cá. Então onda é uma coisa muito mais geral. E aí, o que a gente quer ver hoje? Quer ver o que acontece aqui dentro da linha de transmissão. Então você pega a linha lá, põe as duas placas paralelas, que a gente escolheu só porque, por razões pedagógicas. Eu estou falando que você pega essa equação aqui, pega um ponto Y aqui, nessa distância. Eu estou dizendo que a matemática do negócio lá diz que tem uma tensão aqui. E a pergunta, qual é a física da tensão? Quer dizer, ter uma tensão significa o quê? Fisicamente. Campo elétrico. Campo elétrico. Tudo bem isso? Sim. Só tudo bem isso aqui? Ou seja, qual é o olhar que eu estou pedindo para você ter aqui? Pensa assim, volta para a discussão original e pensa que esse ΔY aqui, o desenho está ruim porque isso aqui devia ser muito mais próximo, mas eu vou desenhar longe só para poder desenhar. Tem um ΔY aqui, isso daqui é um capacitor de placas planas e paralelas. Tudo bem? Portanto, se tem uma tensão aqui, nesse tipo de configuração, que agora exagerando aqui, ΔY agora é isso daqui. Opa. Nesse tipo de configuração, eu estou falando que tem uma tensão aqui. Se esse ΔY é pequeno, então tem duas escalas desse problema. Tem essa distância que eu suponho muito pequena, ΔY um pouco maior que aquilo. Isso aqui ainda é muito pequeno. O que a gente vai ter é o seguinte, vai ter se tem uma tensão aqui, é porque tem um campo elétrico aqui dentro. Esse campo elétrico uniforme, na aproximação de placas infinitas, ele é. Então você pode pensar isso aqui como uma coisa constante nessa regiãozinha aqui. Então tem um campo elétrico assim, que é o mesmo. E pergunta, como é que pode ter um campo elétrico na linha de transmissão aqui? Aí fala, quem que manda nesse problema? As equações de Maxwell, certo? Elas que dominam toda essa discussão. Perguntei campo elétrico aqui, o que tem que ter aqui? Carga. Só carga? Tudo bem? Tem que ter carga. Lei de Gauss, que você esquece que uma letra aqui é um capacitor daqueles comuns.
certo? Tem que ter carga aqui dentro. Então, tem carga aqui, que é uma carga positiva, e tem uma carga negativa que é o pintado de laranja. Aqui. Embaixo. Tudo bem isso? Então, sim. Se eu te der ver, que ver do ponto de vista matemático, isso daqui é conhecido, porque eu te dei isso aqui, você faz a conta aqui, não tem segredo, você acha V, ali, naquele ponto. Se eu te der V, quanto é que dá, quanto é que vale E? Nesse caso. V sobre a distância que separa. Então, o que é, em geral, V vai ser uma integral de E nesse caminho aqui. Descer um caminho aqui. Tem limites, isso aqui, mas não precisa nem pensar isso hoje. Porque usa a intuição. Esse E aqui é constante. Então, nesse caso particular, eu posso escrever que isso aqui é E vezes C. Que é E vezes B, então. Que é essa distância aqui. Tudo bem isso? Só um parênteses, antes de ir para frente. Só estou indo muito rápido. Seguinte, se você estiver deixando coisa escapar, por favor, reclama, porque senão esse negócio, cada pedaço é simples, mas o conjunto tem muitos pedaços, é isso que eu quero dizer. Então, por favor, reclama, se estiver indo muito rápido. Oi. Por que é B e não 2B? Porque isso aqui é um E constante, se põe para fora da integral, e a integral dessa ponta até essa aqui é B, essa distância. Tudo bem? Oi. Como que fisicamente acontece o acúmulo de carga positiva ali? De onde vem essa carga positiva extra que se acumula ali? Ou Só a pergunta dele. assim, porque... Onde? Tudo bem. Volta para trás. Pergunta de onde que surgiu isso aqui? Pega o seguinte. Pega o caso da pilha de novo. Com a chave aberta. Daqui é um pouco mais fácil para entender esse problema. Aí está aberto e não tem nada aqui dentro. Você fecha a chave. O que significa fechar a chave nesse problema aqui? O que vai acontecer? A tensão vai... Não, pensa em carga antes da tensão. A tensão também, mas pensa em carga. O que a carga vai fazer? Aqui não tem uma carga positiva? Tem. Por que ela não chega aqui? Porque a chave está aberta. Fechou a chave. Aqui, você pega e jogou uma carga positiva aqui. Como é que você fez isso? Você teve que tirar uma carga negativa do lado de cá. A pilha não gera carga. Ela carrega a carga de um lado para o outro. Certo? É uma máquina que faz a carga andar assim. Então ela tirou uma carga daqui. Tudo bem isso? E aí você espera um pouco mais. Aí tem duas cargas. Espera um pouco mais. Então você vê que quanto mais você espera, a quantidade de carga que você vai colocando aqui aumenta com o tempo. Isso aqui é a primeira carga que entrou. Esse aqui é a última que entrou aqui. Não entrou carga, o elétron andou para cá, mas a carga, pensa em carga positiva assim. Aí, esse daqui é o primeiro elétron que foi puxado da carga, aqui. Desculpa, que ele foi empurrado para cá. Aqui é o último.
E eu que eu estou dizendo é o seguinte, aí você pega e abre a chave de novo. Deixa aqui fechado, esse desenho. Fecha, faz o desenho de novo. Aqui. E aí abriu a chave de novo. O que vai acontecer com essa mancha de carga no tempo posterior? Vai andar. Tudo bem isso? Só por que... E a pergunta que a gente pode fazer, que é a pergunta interessante dessa aula, assim, quem vem antes, a carga ou a tensão? A gente ficou olhando para a tensão, tudo bem, ficou hipnotizado por ela, matemática, não sei o quê. Mas quem que vem antes? Só tensão existe na natureza? Não, carga existe, tudo bem? Sim. Então, pergunta, por que essa tensão aí anda? Porque essas cargas andam. Tudo bem isso aí? Só sim? Pergunta. Oi. O circuito de cima está com a chave fechada, de baixo com a chave aberta. Tá aqui fechado. Agora, uma outra pergunta. Você começou o estudo com os fios, digamos assim, tendo uma espessura. Certo? Essa que você falou? Isso, exato. Aí tem uma espessura. E atrás desse fio com espessura seria o que exatamente? Esse fio que Aqui? Não, para a esquerda. Para a minha esquerda. Aqui? Isso. Não, que seria um outro fio que eu não estou ainda chamando linha de transmissão porque eu queria separar psicologicamente um do outro. Isso aqui é uma linha de transmissão, isso aqui é uma linha de transmissão. Mas eu estou pensando o seguinte, a seguinte situação de laboratório. Você vai lá e compra uma linha de transmissão e põe aqui. Deixa lá parado. Aí você lá compra a pilha, põe aqui. Aí você quer ligar a pilha com a linha de transmissão. O que você faz? Pega dois fiozinhos, são linhas de transmissão? São. Mas estou chamando de fiozinho, tudo bem? Por razões do meu experimento. Aí põe o fiozinho aqui e a pilha é o fiozinho. Tá, mas só tentando, eu sei que você está tentando separar, mas eu estou pensando agora um pouco mais global. Quando você fecha a chave, os fiozinhos, aonde chega a informação primeiro? No fiozinho? No fiozinho. O fiozinho leva a informação. No fiozinho. Tá. Se você quiser uma coisa mais... Física é divertido, pelo seguinte, porque você faz esse problema, tudo bem, aí eu quero fazer um modelo para a sua resposta. Quanto mais eu faço modelo, mais ele esquisito ele fica, mais surrealista. Mas deixa, vamos pegar aqui. Pega para pegar aqui, ó. Tudo bem? E aí você pega, faz tuque assim e encosta. E aí vai ser igual, sem fiozinho. Então, o seu fiozinho e a avenida de transmissão são a mesma coisa, essencialmente. Tá, é que minha dúvida é a seguinte, se você fecha a chave, a informação chega primeiro aonde para as cargas andarem? Na chave ou no começo da pilha? Não, pessoal, aonde que a informação chega primeiro? Então esse problema é importante. Na hora que eu fecho a chave, esse fechamento da chave informa as cargas do sistema inteiro que elas podem andar. Tudo bem? Informa com que velocidade? Isso aqui é um semáforo. Estava o sinal vermelho e virou um sinal verde. Isso aí anda com que velocidade? Da luz. Ah, então o ponto emissor da informação é a chave, não é a pilha. A chave. Tá bom, entendi. Então começa da chave. E aqui eu tiro a chave e fica a própria pilha. Mais pergunta? Se minha chave estivesse muito distante da pilha, iria ter um dano. Não, se tiver a chave distante da pilha, vira o problema mais complicado da mesma qualidade. Você não ganha nada. Uma coisa é fazer uma chave aqui no meio. Nas condições iniciais. Oi? Daí as condições iniciais seriam diferentes. Certamente, seria diferente, mas é mais do mesmo. Pior, sim, mais complicado. Oi. O senhor falou que, por exemplo,
a tensão, assim, não é física, o que seria é a carga. Mas para a carga movimentar não tem que vir o campo elétrico? Pois é, então aí é essa discussão, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, É. que é a aula de hoje. Eu tenho uma outra pergunta que eu não sei se tem. Por que, por exemplo, isso é como se fosse uma corrente elétrica, certo? Carga movimentando uma corrente. Mas quando tem uma corrente no condutor, no fio, o fio não fica neutro? Não é neutro mesmo assim? Aí, pessoal, pergunta dele, a pergunta importante que é o seguinte. Você pega um fio assim, aí põe, liga, isso aqui numa bateria assim, desse jeito. Passa uma corrente aqui. Problema típico de U igual a R. Esse fio é neutro. Nessa situação ele é neutro. Tá? E aí pergunto qual é a diferença dessa situação e daquela situação. Tem uma diferença bastante importante, que é o seguinte. Você fez uma pergunta difícil, só que agora aguenta. Tá. Que é o seguinte. Esse fio, que sempre quando a gente pensa desse jeito, a gente está pensando num fio com resistência. Certo? No fio com resistência, a corrente anda dentro do fio. Essa corrente aqui, que passa pela via de Itaipu, ela passa por dentro do fio, por isso que o fio é grosso. Pergunta, imagina que a corrente só passasse por fora do fio, na superfície. Você faria o fio dessa maneira? Você faria o fio como? Um monte de plástico aqui no meio, com alguma coisa para não cair, e uma casquinha de metal. Economiza o metal, fica mais leve. Tudo bem? Quando você faz isso aqui desse jeito, é por quê? Porque a corrente está passando aqui dentro. Então, fios reais com frequências baixas, como essa da luz aqui, a corrente passa por dentro do fio. Por que no nosso problema, o que a gente fez aqui, a corrente passa por fora do fio? Pelo seguinte motivo, que quando eu fiz esse modelo aqui, eu não coloquei resistência no jogo. Tá, por que eu não fiz isso? Para não complicar a vida e porque isso é um problema. A gente está principalmente interessado em discutir esse tipo de física da aula de hoje e não a linha de transmissão real. A linha de transmissão real é o problema dos caras da Poli. Certo? Eles que têm que trabalhar com linha de transmissão de verdade. Certo? A gente está tentando entender a física básica desse problema. Então, nesse caso, a corrente ela passa de maneira diferente, porque isso aqui é um condutor perfeito. Se você pensar num supercondutor, isso daí é verdade. Eu não posso fazer isso por razões econômicas, mas eu poderia, em princípio, pegar, fazer uma placa supercondutora aqui e uma placa supercondutora aqui. Se eu fizesse isso que eu estou falando é totalmente verdade. Porque no supercondutor o campo não entra dentro do metal. Tudo bem? Então, eu estou falando, essa linha aqui é uma linha pedagógica que tem uma resistência zero aqui dentro. Então, é supercondutor. Isso faz com que o problema fique mais simples, mas e quais características? Sim. Na prática, pergunta, sempre essa linha que a gente está fazendo é falsa? Não. Se você fizer frequências altas, isso aqui, a corrente vem para a superfície. Por que isso? A gente tem que estudar 6 meses para chegar lá. Mas que é assim é. Essa é uma das vantagens também da corrente alternada, então. Não, isso a gente vai... Itaipu manda a corrente contínua para São Paulo.
eles fazem uma conta lá e viram que é mais barato. E eles pega a corrente que sai da usina é alternada. Aí eles retificam a corrente, jogam para cá. E que chega aqui perto, eles desretificam, transformam na corrente alternada de novo. Por que? Porque isso é mais barato. Tem menos perda no caminho. Então o caminho é grande, o negócio envolve muito dinheiro, isso vale a pena. Então os engenheiros fizeram essas contas e na prática é isso aí. Mas tem de tudo. Assim, isso é um problema técnico, eu diria, depende do caso. Professor, não sei se seria o momento da aula certa de se alongar nisso, mas eu fiquei ainda pensando sobre a questão de onde a informação chega em primeiro lugar. Quando fechou a chave, nesse ponto que está exatamente ao lado da chave, ele ainda não sabe que existe uma pilha gerando uma tensão. Sabe. Como que ele sabe? Sabe porque a pilha tem campo elétrico em todo espaço. Tem razão. Não, tá bom. Tá. Só mais pergunta? Ok, vou em frente então. Então, o que a gente chega aqui é o seguinte. Que nesse caso particular, a relação entre V e E é simples. Se eu tivesse um cabo coaxial, por exemplo, só para mostrar a situação disso não é verdade mais, um cabo assim, aí o campo aqui dentro é assim, então ele varia com a distância. E aí isso daqui não vale. Você não pode pegar, falar que V o campo é V dividido pelo raio, tem que calcular a integral lá. Que não é difícil, mas tem. E é por isso que a gente não usou isso daqui, porque esse daqui é mais fácil, só por isso. Mas estou falando isso aqui, esse resultado é característico dessa linha. De qualquer modo, a gente aprende então a seguinte coisa, que E, nesse problema, é B de XYZ, de YT sobre B. E, portanto, e aí tem um vetor. Que vetor que eu ponho? E aí, escolhe o sistema de eixo aqui. X, Y, que é nessa direção, e Z. Isso daí é uma coisa proporcional a K. K vetor. Então, isso aqui é igual a V0 sobre V cosseno de KY menos ômega t. K. Só tudo bem? Pergunta: o campo elétrico é uma onda? O que você tem que fazer para responder essa pergunta? Tem que olhar o argumento da função. Tudo bem? Ele é uma onda. Sim, tem uma amplitude. Então, se você quiser, você pode chamar essa coisa aqui de E0. Então dá um nome para esse pedaço aqui. E0K. Isso aqui é a amplitude da onda, tudo bem? Cosseno KY menos ômega t. Só quanto é que vale sigma? Sabendo o campo elétrico. A relação entre sigma e E sai do capacitor plano e sigma é igual ou ao contrário, né? E
igual a sigma sobre epsilon zero. Então você sabe a intensidade da mancha de carga aqui, que é sigma, e ela é dada por sigma não tem, é um escalar, né? V0, epsilon 0b, cosseno, ky menos ômega t, k, sem k. Sua densidade de carga é uma onda. De novo, só para responder isso, olha o argumento. E aí, se você quiser, pode chamar essa amplitude de sigma zero. Cosseno ky menos ômega t. Pergunta. Professor, Quem está falando? eu, aqui, Ah. eu estou um pouco confuso com o critério para decidir se, quer dizer, eu estou nada confuso. O critério que o senhor deu é que é só olhar para o argumento da função, se tiver em termos de tempo e espaço, então é uma onda. Tempo e espaço amarrados desse jeito. Sim. Só, antes de sair para frente, só para falar para todo mundo. Se você escrever menos alfa T2, daqui não é mais onda, hein? Sim. Tá. Onda é uma relação linear daquele tipo lá, mas, por favor. Se eu pegar uma função constante, por exemplo, eu posso falar que ela tem esse argumento. Você pode falar, pessoal, uma função constante é uma onda? Então a resposta vai ser sim? Uma onda que não varia, não tem frequência, zero. Tá, eu não posso desmembrar qualquer caso, então, em um caso como esse, mesmo esse que o senhor escreveu aí. Peraí, que caso? Depende do que você está falando. Eu posso escrever qualquer função como uma função ou uma composição de funções cujo argumento seja desse tipo. Pode. Então tudo é onda. Sim e não. Se você pegar uma pilha, pergunta, a tensão dela é uma onda? Ela é uma constante. Se você quiser sofrer, você fala que é uma onda com frequência zero. Tudo bem, dá para falar isso, mas não vale a pena. Entendi. Tudo bem? Espera um pouquinho só. Isso então é um caso que não vale a pena. Agora, por outro lado, se você pega esse negócio aqui, essa situação, dá um pulso e separa de novo, você vai ter uma tensão aqui que anda. E essa tensão, ela não é um cosseno, mas ela anda. Então a função que descreve a tensão ao longo do tempo, ela vai ser uma função V igual a V, que depende de y e t desse jeito. Se alguma coisa aqui, amplitude, uma função, né, desculpa, que depende de y menos dt, menos ct. Isso aqui é a matemática que rege esse pedaço aqui. Tá? Então, a moral da história é a seguinte, se anda, é onda. Tudo bem? Sim. Obrigado. Mais perguntas? Senhor, nesse caso do t quadrado, para mim parece intuitivamente que seria uma onda acelerada, então... Pois é, mas isso não é mais onda. Ah, não é mesmo? Não é mais onda por quê? Porque isso daí não obedece àquela equação que eu dei na passada, que é chamada equação de onda. Então, você precisa ter uma relação linear, y menos vt mais vt. Se a onda for uma dimensão só, desse tipo. Essa é uma onda progressiva, né? Viajante. Progressiva. Se você tiver uma
onda estacionária, você soma as duas. Uma assim, dá uma onda estacionária. Que aí ela... Mas a forma X mais... É, uma onda progressiva. Mais coisa? Só mais perguntas? Ok, então vamos lá. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, que à medida que o tempo passa, esse desenho elétrico aqui anda. O que é isso? Ele anda com a velocidade da luz. A carga em cima, esse desenho representa esse pedacinho aqui, a carga em cima anda, o campo anda e a carga embaixo anda. Sim? Então está tudo andando. Correntes. Para completar o problema. Aqui tem uma corrente também. Essa carga anda corresponde a uma corrente. Eu não entendi porque, acho que na conta, por que nesse sigma o epsilon desse zerinho está embaixo, né? Não, você tem razão, não devia estar em cima. Eu copiei isso aqui sem pensar. A corrente. Como é que a gente pensa na corrente? Aqui a gente tem que pensar um pouquinho como circuito. Se você aqui nesse problema, como é que a gente calculou a corrente que entra no circuito? Através da impedância do circuito. Tudo bem? E a gente escreveu essa relação aqui. V igual Z I. E aí, Z, eu vou tentar achar. Isso aqui é calculado antes. Não, mas era em cima. Daqui é o que saiu da aula anterior. E zero é só. E aí, I então, como daqui é o número real, daqui me dá I igual a V sobre Z. Então, que é igual a sobre B, raiz de epsilon 0 sobre 0, V. Essa relação a gente mostrou para a tensão aqui e a linha toda.
Mas eu não quero saber a corrente aqui, eu quero saber a corrente aqui. Só, peraí, volta a história da corrente. Antes de começar de novo. Da ideia de tratar o problema com o circuito, saiu essa relação aqui, que nesse caso tem essa cara simples. Então tem uma relação simples entre I e V. Isso aqui é impedância. 1 sobre impedância. Agora eu quero saber se isso aqui foi feito numa situação onde eu coloco a tensão aqui. Pergunta agora, quero saber a corrente aqui. Eu não quero saber a corrente aqui. Eu quero saber aqui. Tudo bem isso? Pergunta, eu posso usar a mesma relação para esse ponto? Só posso? Qual é a lógica desse problema? A resposta é sim, mas por quê? Pelo seguinte, o que a tensão aqui nesse ponto faz? E aí eu pergunto, se eu falo assim, oi para você, A. Da onde que saiu o A que você ouve? Daqui? Ou ele saiu daqui? Ou ele saiu daqui? Então, da onde que ele saiu? Todas as alternativas são válidas. Tudo bem isso? Sim? Então, o que é uma onda? Eu produzi a onda, mas a onda chegou aqui e ela foi reproduzida por esse ponto aqui. Tudo bem? E esse ponto aqui fala o A também. Para você. Sim? Só põe um buraco aqui, você não ouve nada. E esse ponto fala o A para você. E esse ponto fala o A para você. Ou seja, onda é isso. Esse pedaço aqui alimenta o resto. A tensão aqui alimenta o resto da linha. E, portanto, essa relação é válida. Tudo bem, isso pergunta. Isso vai ser fácil? Não, não é fácil, mas interessante. Pergunta? Oi. Nesse caso, teria que mudar a fase, não tem, professor? Tem, então, você tem que pegar o V daqui e vai dar a corrente daqui. Então, mas ela é uma fase defasada em relação ao... É defasado, sim, é defasado. Mas o que eu quero dizer assim, a tensão aqui, com a fase que ela tem aqui, dá a corrente aqui. Tá, é isso? Só tudo bem isso? Então, moral da história, se eu souber a tensão aqui, que eu sei a corrente aqui. Então, I é V de YT vezes aquele negócio, aquela impedância lá. A sobre B, raiz de ε0 sobre 0, vezes D de YT, que é igual, e aí eu V, eu coloco isso aqui que eu sei, então isso dá AB, raiz de ε0 sobre 0, V0, cosseno, KY menos ômega T. E aí você está vendo o seguinte, nessa expressão, se você olhar para essa linha, isso está dizendo para você o seguinte, que se você souber o V, você reconstrói o E, o sigma, o I e agora o B, que a gente vai ver em seguida. Antes disso, você pode chamar isso daqui de zero, se você quiser, cosseno KY menos ômega T. Sim. Só B, que é a última coisa que falta.
B está relacionado com I do seguinte jeito. Se você olhar a linha de frente agora a corrente está saindo assim. Essa corrente aqui está saindo e essa corrente aqui está entrando. E aí quanto que vale B? Aplica a lei de Ampere aqui. Regra da mão direita, o B aqui deve ser assim. Opa. O B de baixo, eu vou pintar de verde. Ele é assim. Então esses B's se somam nessa região, eles se anulam do lado de fora aqui. Tende a se anular se a placa for muito próxima, essa aproximação é boa. E lei de Ampere. Então, eu vou escrever que integral de B um caminho fechado igual μ0 I. Que caminho fechado que eu pego? Nesse caso, é útil pegar esse caminho aqui. Laranja. Esse caminho é um caminho matemático. Quando precisamos aqui dessa região, o B é predominante perpendicular ao caminho dá 0, 0. Aqui dá 0 porque o campo é muito pequeno. Isso aqui dá B vezes A. E aí você sabe I e você sabe B, então. Que é μ0 I sobre A. E o I é isso aqui. Então dá, se eu puser, multiplicar por isso daqui, vai dar raiz de μ0 epsilon em cima. B V de YT igual se eu colocar o vetor aqui, pessoal, tudo bem isso aqui? O vetor B, se o I for nessa configuração aqui, onde o E aponta para baixo, a regra da mão direita, aplica a regra da mão direita nessa placa aqui, foi o que nós fizemos. Dá o B entrando para lá. Tudo bem? Então B aponta na direção menos I. Se eu não errei. Só para o pessoal, com esse desenho aqui, só uma coisa, nesse desenho aqui eu devia ter posto menos aqui no carro, tudo bem? Sim, porque isso aqui aponta para baixo, então eu esqueci isso daí, vou colocar agora, menos aqui, está diferente da apostila, mas não tem problema, lá está mais, o que é importante é a coerência entre B e I. E aqui tem o menos I aqui. Porque o B aponta o eixo X lá para dentro.
tô um pouco perdido na visão aqui. O que é esse símbolo agora? Tá. O que é? O que você escreveu do lado da ponta? Eu não tô conseguindo... Peraí. Tem tanta... Do lado do vermelho é um outro I, é isso? Lado do vermelho... Então, um pouquinho. Não, isso daqui, essa relação que tá a primeira, saiu daqui. Tá? E aí eu peguei o I de cima e coloquei aqui. E aí virou isso aqui. A menos de um erro de álgebra, que pode ter acontecido, mas... Tudo bem? Então, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: a gente está transformando a tensão, o V, em objetos mais físicos, que são o quê? São os campos e as densidades de carga e corrente. Sem isso, está escrito aqui. E agora a gente vai ter que discutir a física desse problema, nesses termos aqui, que é melhor do que a tensão. Então, é o seguinte: se você encontrar o cara da Poli, você pergunta para ele se ele sabe como é que são os campos lá dentro. Ele provavelmente só sabe a tensão. Tudo bem? Faz a coisa funcionar e tal, mas só com a tensão, sem campo. Então, tudo bem isso? Então já não é tão pior assim. Sim? Tudo bem? Oi. Naqueles circuitos antes das linhas de transmissão, a corrente sempre era a mesma no circuito inteiro. Agora, por causa da linha de transição infinita, essa corrente pode... Então, isso que você falou é verdade. É que, se espera um segundo, eu vou desenhar isso aí. Se tiver dúvida ainda, você fala. Tá. É o seguinte: só pega a linha de transmissão tal como ela está representada aqui. Agora eu vou tentar fazer uma representação mais realista daquele desenho lá. O que aquele desenho representa? Ligou a atenção aqui. E pega um instante qualquer. Que isso aqui está funcionando durante bastante tempo e essas ondas estão lá dentro. Começa a olhar a carga. Pega a carga na placa de cima. Que carga que a carga tem? Se você pegar um ponto, eu não quero pegar exatamente aqui, tanto faz, mas pega aqui. Aqui, por exemplo, pode ter o máximo da carga aqui, tudo bem naquele instante? Sim. E eu vou representar esse máximo por uma coisinha mais gorda aqui, assim. Nessa região tem mais carga. Mais carga significa que essa linha vermelha é mais grossa. Se tem mais carga em cima, tem mais carga negativa embaixo. Esse vai ter uma linha gordinha assim também aqui. Um bem em cima do outro. Tudo bem isso? Aí em seguida, se você vai olhando como é que o cosseno funciona, ele é grande, ele é 1, depois ele vai tender a 0. Sim? Significa que vai ter um ponto por aqui, onde a carga é 0. Sim? E depois desse ponto, o que acontece? A carga muda de sinal. Então você vai ter uma mancha assim, gordinha aqui, outra mancha assim,
e outro 0. E aí você recupera o original, começa de novo. Só tudo bem isso aí? Sim? Pergunta. Aí olha para esse fio aqui. Você está vendo isso? Aqui. Tem que ver. Tudo bem? Sim? Olha com força. Tem que ver esse negócio. Tá lá, ó. Tudo bem? Uma cara atrás da outra. Aí pergunta, antes de ir para os campos, corrente. Só como é que a corrente flui? Ela flui assim, nesse circuito? Olha a função matemática que descreve a carga. Para onde que a carga está indo? Aqui. Esquerda. Direito. Direito. Tudo bem? Sim? Calma, isso aqui é uma foto. Se você transformar isso num filme, deixar isso andar, tudo isso aqui vai andar assim. Tudo bem isso? Se desenhasse o computador, deixasse o tempo passar, você ia ter esse desenho andando para lá continuamente. O que é isso? Só a corrente. Aí, como é que você pensa na corrente? Você fica aqui sentado, pergunta quanta carga passa por unidade de tempo aqui. E aí você tem aquele número de baixo, o I lá. Se você... E a pergunta, por que a corrente aqui é ao contrário dessa daqui? Você vê que a corrente ela alterna como a carga, com a mesma frequência. Só tudo bem, isso aí que alterna. Sim. Só o seguinte, isso daqui é uma discussão super importante. Sinto muito, está sendo feito da aula de quarta-feira, que estou muito cansado, que é tarde. Mas isso aqui é muito importante. Muito importante. Tudo bem que isso aqui está em fase com isso, corrente, carga. Tá? Significa o quê? Que a carga também está andando assim. Pergunta, o que é uma corrente negativa? Corrente negativa é uma carga negativa andando para cá. Tudo bem isso? A corrente, as cargas, o excesso de carga não anda para cá. Ele anda para lá. Porque o desenho se move inteirinho para lá. Sim? E aí, então, nesse ponto aqui, você vai ter um I assim. Essa flecha aqui é I. E essa flecha aqui é I também. Por quê? Porque a carga negativa andando para cá corresponde a uma corrente convencional andando para cá. Mas de fato, a carga está andando para lá. Tudo bem isso? Pergunta? Oi. Mesmo assim, a gente pode dizer que a corrente também está andando. A corrente também anda. O quê? Precisa tomar um pouco de cuidado porque ela anda com o sinal, mas ela anda. Tudo anda para cá. Então, a imagem mental que a gente tem que fazer é o seguinte: você pega esse desenho e deixa tudo andar para lá com a velocidade da luz. Oi. Quando você fala andar com sinal, você quer dizer que tipo, a setinha laranja vai andar para a direita, mantendo o seu formato para a esquerda do mesmo tamanho? Assim. Não, fala devagar. Tipo, você falou assim, ele perguntou a corrente vai andar também, Sim. você falou ela anda com sinal. Esse montinho de carga aqui, que é negativa, um monte de carga negativa, ele anda para lá. Tá. Uhum. Isso corresponde
E a setinha vai junto. Na linguagem, a setinha vai junto. Tá. E isso que você falou é verdade. Ou seja, se você fizer essa animação de computador, você gruda a flecha nisso daqui e deixa tudo deslizar para lá com velocidade constante. Professor, tipo, não entendi exatamente o que desliza para lá e a carga ao mesmo tempo vem para isso. Não, nada, a segunda não existe. Segunda não existe. A segunda, só tudo, você pega os desenhos aqui. Ah. Você chegar em casa, o seu irmãozinho perguntar o que você estuda, você fala que você estuda isso aqui. Ó. Linha de transmissão. Tudo bem? É isso. E isso daqui é a fonte. Ou seja, se a fonte está aqui, ela está jogando essa coisa aqui dentro, assim, ó. Sim. Ó, tá vendo? Tá produzindo a carga. Puxando de um lado, puxando de baixo, jogando para cima e vice-versa. E aí você jogou, a coisa anda. Mas a setinha para a esquerda quer dizer que carga... Não, quer dizer, ela se refere à nossa convenção de corrente. Corrente é uma... Por que essa convenção é importante? Porque você usa a lei de Ampère, não sei o quê, tem a corrente, o sentido da corrente, o sentido do B. Tudo bem? Sim, então, eu sei que nesse caso a setinha para cá, quer dizer que a carga negativa está indo para a direita. Exatamente. Mas olhando no fio de cima, quer dizer que a carga negativa está indo no sentido contrário. Não está. Esse desenho aqui está andando para cá. Esse desenho está andando para cá, igual esse negócio que eu desenhei mesmo. Aqui. Assim. Certo? O laranja e o vermelho andam do mesmo lado, em cima e embaixo. Só que aí eu alterno, agora vai ficar laranja em cima. Mas ele continua andando do mesmo jeito. Mas essa setinha para a direita significa o quê, então? Significa que a corrente convencional é para a direita. Ou seja, a seta indica significa isso daqui. Mas pensando em carga, significa o que é seta direita? Não, significa que a carga significa isso daqui. Tem carga positiva andando para cá e carga negativa andando para cá. Tudo bem? Oi. Eu não entendi muito bem, porque uma carga negativa para lá e para cá. Não, não sei o que você entendeu, mas só existe isso aqui. Não existe outra coisa. Segunda coisa, esse desenho representa de maneira totalmente fiel, absurdamente fiel, essa equação aqui. Quer dizer, na verdade, eu estou discutindo a seguinte questão: o que significa, como é que eu desenho essa equação? E o desenho é esse aí. Mas essas setinhas representam no tempo, né? Oi? Essas setinhas são no tempo, né? Não, todos são no tempo porque, se você... Aqui é o máximo da seta. Se você quiser representar isso melhor, você teria que representar isso assim. Cada ponto tem uma seta. Pessoal, olha a seguinte questão. Se você for desenhar uma seta aqui, a seta que você desenha aqui é a mesma.
Não, porque tem menos carga, sim. Tudo bem? Sim, andando. Aqui também tem menos carga andando. Tudo bem? E aqui tem carga andando, só que é praticamente zero. Por isso que a corrente é pequenininha. Está tudo andando para lá. Só que quando a densidade é menor, anda menos. Tudo bem isso? Professor, Oi. então a ideia da corrente alternada de que ela vai e volta é aquela que você falou, uma convenção. Com a convenção. Sempre para a direita. Convenção. Trocando o sinal dependendo da posição do fio e do tempo. Se ela fosse voltar, você ligava a luz, ela falava, não, chegava lá. Tudo bem? Então tudo vai para a direita, dependendo da. E você tem todo aquele conjunto de informação, eles fazem parte de um grande bloco relacionado com a tensão e todos eles vão juntos para a direita. Exatamente. E isso que você falou é super importante pelo seguinte, se você olhar, a tensão aparece aqui, ela que manda, ela que organiza esse coletivo. Certo? Ou seja, a tensão tem várias faces, é isso que está dito aqui. Todas para a direita. E se a tensão anda, todas as faces dela andam junto. É a mensagem. São mais perguntas? Tudo bem, então, como você pode ver, nesse caso aqui, se você souber a densidade de carga, só quando a carga tem aqui, aqui é a densidade, qual é o dq contido num pedacinho aqui? Sigma, que é a densidade, vezes a largura da linha que é A, vezes delta Y, tudo bem? Então, você escreve dq igual a sigma a delta y, que isso aqui é igual, então, a delta y, sigma zero, cosseno, ky menos ômega t. Sim? Portanto, a corrente, que é dq dt, igual a delta y, sigma zero, menos, que o cosseno, como é menos fica mais, seno, ky menos ômega t. Tudo bem? Até o ômega t. Só tudo bem? Essa situação em que a derivada não vale? Exatamente. Só tudo bem isso? Isso aqui é igual a isso? Por quê? Eu perguntei primeiro. Só sim, que não é? Sim, porque está em discordância com o que a gente fez usando Então, o Ampere. E aquilo lá está certo. Tudo deve estar errado. É só a ressonância, é isso? Não, não tem ressonância não. Só deve estar errado. Não. Só que isso aqui significa uma outra coisa. Isso que é o problema, você tem que entender isso agora. Certo. Isso aqui é uma coisa que tem sentido, daqui tem sentido, aquilo também tem sentido, só que daqui não é igual àquilo. Então, o único erro que tem aqui é que isso aqui é diferente. Tem sentido perguntar isso aqui, mas não é corrente. Tudo bem isso? Aí pergunta, como é que eu penso nessa corrente? Então pergunta, como é que
a gente entende o significado desse resultado aqui primeiro, que é o seguinte. Esse desenho aqui representa uma mancha de carga, que eu peguei daqui, e agora estou mostrando para você de cima, assim. Essa mancha de carga. E supostamente aqui tem mais, o desenho devia ser tal que vai esmaecendo para cá, fica zero aqui, tudo bem, mais forte aqui. E pergunta, qual é a corrente associada ao fato desse negócio andar? Que é essa a nossa pergunta. Ou seja, esse I aqui representa o movimento desse papel. Tudo bem? Então, como é que a gente calcula o I a partir dessa ideia? Você pega lá e desenha uma fita de carga. Assim. E aí tem o tal do desenho aqui. Vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco. Aí você fica sentado num ponto matemático qualquer aqui e pergunta o seguinte: quanta carga passa por unidade de tempo aqui? Através dessa, isso daí é corrente. Tudo bem? Ou seja, se você pegar uma referência num ponto aqui e perguntar quanta carga passa por unidade de tempo, isso daí é corrente. E aí quanta carga passa? Como é que a gente faz essa conta? O jeito é sempre o mesmo. Você pergunta num tempo dt, qual é o pedaço da fita que vai passar? Isso daqui. Se ele estiver longe, não passa. Então tem que ser CDT. Aqui. Certo? A carga que estiver nesse pedaço vai passar no CDT. Quem estiver atrás não passa. E aí pergunta, o que é dq então? Ou seja, escreve de outro jeito, delta Q. A carga que passou, ela é CDT vezes A, que é isso aqui, vezes sigma. Tudo bem? E aí, então esse delta Q, delta T, isso aqui sim é I, que é a carga que passa por aqui. E eu só dividir por delta T dá sigma A C sigma A. C A sigma. Eu espero que esteja aqui. Está, desde que você use 1 sobre μ0 ε0 é a velocidade da luz. Ou seja, olha, calma, olha o que está escrito aqui. Então, a primeira coisa, antes de fazer o que eu vou fazer, é o seguinte: olha essa relação e você vê que isso aqui tem que estar em fase, desse jeito. Cosseno aqui, cosseno aqui. Tudo bem? Não pode estar sendo. E não dá. E o que eu tenho que olhar é simplesmente qual é a relação entre sigma zero. Se eu pegar as amplitudes, eu estou dizendo que I0 é igual a C a sigma zero. Sigma zero é V0 ε0 B. C, que é a velocidade da luz, é 1 sobre raiz de μ0 ε0. Exato. Tudo bem? Aí você viu que bateu.
Isso aqui é o I0. Está aqui. Só tudo bem isso aí? Pergunta. Não está tudo bem, ninguém fala. Oi. Mas se você simplesmente dividir aquele daqui por um delta dq, ou delta q, delta t, isso, lá em cima, né? Aí você fica com delta y sobre delta t, que é c. E aí você tem a mesma. Não, mas Sem pensar na derivada, só na definição da corrente. não, mas aí você precisa ver que operação que você está fazendo. Senão você está fazendo uma operação de derivação. Aqui não, não é para fazer. É. Eu não posso diferenciar esse negócio aqui. Que? Mas se você simplesmente dividir essa expressão por um delta t, você tem exatamente aquilo lá. Sem diferenciar, né? Então, mas o problema é não diferenciar, né? Então, o que significa que a gente está fazendo uma operação, eu já vou discutir isso aí, o que é a diferencial, o que é a razão simples. Tudo bem? E o significado, você falou disso aqui, o significado é esse significado mesmo, tudo bem. Pessoal, antes disso, a gente já vai discutir já essa coisa. Tudo bem a conta que eu fiz aqui? Ou seja, que o jeito de pensar na relação entre carga e corrente não é pegar e cegamente vai lá e deriva. Tudo bem? Derivei e deu errado. Que operação cega. Tudo bem? Você tem que pensar de outro jeito. Tem que pensar que é um desenho que anda. E aí você conta quanto a carga passa por unidade de tempo. Tudo bem, inclusive nesse instante aqui vai passar carga zero, porque a densidade é zero. Então por isso que está em fase. Sim? Na hora que a carga for zero, a corrente é zero. Ok? Só então pergunta, dúvida nesse desenho aqui, antes de ir para frente? Sim. Agora vamos olhar aquele negócio lá. O que a diferenciação significa? Significa o seguinte, você tem o desenho aqui. Por que o resultado é diferente? Só pergunto, o que é dqdt? Derivada. Você vai ficar sentado num ponto aqui, e esse negócio aqui ganha significado no contexto da equação da continuidade. Que essa pergunta, essa diferencial aqui em relação ao tempo, está perguntando a seguinte coisa. Se você ficar olhando quanta carga tem aqui dentro, você está perguntando como é que essa carga varia com o tempo. Não quanto a carga está passando por uma superfície. Tudo bem isso? E aí essa carga varia com o tempo por quê? Porque tem uma corrente, uma carga entrando para o lado de cá, tem uma carga saindo do lado de cá que é diferente. E isso dá essa resposta. O que é isso? Então, se você fica sentado aqui e perguntar quanta carga está, como é que a carga está variando nesse ponto, derivada é variação da carga.
O derivado não é carga que passa. Sim. Como se eu tivesse pegado um ponto da linha assim e estivesse analisando aquele ponto. E a primeira que calcula é como que é a corrente do... Exatamente. Da fonte anda pela linha. Exatamente. Você pergunta como é que a carga aqui varia com o tempo. Aí sim varia desse jeito. Mas ele não é corrente. Você pode pensar que você está contando o que sai menos o que entra. Exatamente. Ou seja, daqui passando a continuidade. E aí sim, tudo bem, mas então a gente não pode confundir a equação da continuidade com corrente. Só a gente pode confundir? Sim e não. Se você pegar problema de circuito, desse problema de tem um circuito simples, não sei o quê, tem um fio, aqui tem um capacitor, aí a relação entre a carga no capacitor e a corrente, aí a derivada funciona. Por quê? Porque a derivada, nesse caso, a corrente ela é dada pela equação da continuidade. Tudo bem? Você pega uma superfície aqui e pergunta por que nesse caso aqui I é igual a dq dt? Só por que nesse caso é, por que no outro não é? Porque aí a corrente passa pela linha onde você está vendo a corrente. Desculpa, a carga só consegue entrar e sair dessa superfície pela linha onde a corrente passa. Sim, então essa corrente aqui ela só tem uma entrada, uma porta. Tudo bem? E essa corrente aqui tem duas portas, uma porta de entrada e uma porta de saída. Então, entra para um lado e sai pelo outro, e essa derivada não funciona. Então isso aqui precisa tomar cuidado, aqui não é uma lei da natureza, isso aqui é assim. Oi. Nos trechos do circuito, num circuito não infinito, naqueles anteriores, em pequenos trechos dele, por que isso continua valendo se nos eu não quero falar que continua valendo. Ele continua nesses circuitos aqui. Pequenos circuitinhos, né? RLC, aí vale. Uhum. Por quê? Porque a velocidade da luz aqui é considerada infinita. Tá. Então tudo é meio instantâneo. Mas a rigor também tem densidade de carga. Não. Espera um pouquinho só. Eu não quero transformar essa discussão numa afirmação que possa ser verdade ou não. Não dá. Tá. Você vai lá e analisa o caso. Se você puser um capacitor aqui no meio, isso passa a valer. Tá? Então, não tem regra. Fala assim, não, é assim, não é, aqui pode, aqui não pode. Você nunca vai descobrir isso. Você vai lá, pega, analisa e aplica. Tudo bem? Só assim, oi, fala. Então aquilo lá seria equivalente ao pegar a quantidade de carga que tem naquela linha, naquela superfície que está desenhada naquela linha, e subtrair do que tinha na linha pontilhada. Não, eu não quero também falar isso. Porque isso que você fala por que você quer transformar essa coisa que é simples aqui numa questão ligada com outra que você pode armar uma armadilha para você mesmo? Daqui é nítido. Pega um ponto, pergunta quanta carga que entra que sai. Lá pergunta quanta carga que passa. Não, estou falando de desenho só. Não, pois é, mas não quero misturar um desenho com outro. Por quê? Porque isso cria armadilhas para a gente. Você pode achar que entendeu, aí você cai no buraco lá, no meio do caminho. Então precisa tomar cuidado com isso. Então, assim, separa. DQDT é isso e é isso. Mas o que eu falei está errado? Não sei. Não sei, pelo seguinte, porque a sensação que isso que você falou, você vai buscar um problema onde uma situação difícil onde melhor não ter esse problema. Entende isso, separado. Usa quando for apropriado. É mais seguro. Então usando esse desenho. Oi? Então usando esse desenho. Não, depende. Se você quer calcular DQDT, usa esse desenho. Se quiser calcular a corrente, pensa no outro. Deixa eu fazer uma pergunta usando esse desenho. Tá. E lá você não sabe se está certo.
Seria eu pegar a quantidade de carga que tem naquela linha da direita e subtrair a quantidade de carga que tem na linha da Não é quantidade de carga, é quanto carga entra por unidade de tempo. Então isso aqui é uma porta, por onde entra a carga nessa região, que é uma porta de saída. Sim. Certo? E o que está dito aqui, qual é o acúmulo de carga por unidade de tempo por ter entrado do meu lado e saído do outro, em quantidades diferentes. Você falou assim, naquele caso funciona porque isso tem uma entrada. Certo? Mas se você pega um fio, você pega essa superfície, vai ter uma entrada e vai ter uma saída. Então eu imagino que só funciona quando tem uma entrada e uma saída por um caso constante. De novo, eu preferia não pensar isso. Não tenta inventar uma regra de uma frase, que ela vale aqui e vale lá. Mais seguro, tá bom? Então, vou terminar essa discussão aqui, mas 5 minutos, que é o seguinte. Isso está feito na apostila e eu não vou refazer as contas, mas eu vou só dar a ideia. Qual é o valor de sigma, numérico agora, físico, numa situação realista? Isso é uma coisa muito importante a gente entender. E aí é o seguinte, foi o que a gente está feito na apostila, você pega uma tensão de 180 volts aqui, pode pegar 200, pode pegar 1000, tanto faz. Uma tensão desse tipo assim. E aí você dá um tamanho para a linha, que você faz o que você quiser. O que nós demos lá, é que essa linha está bem juntinha aqui, ela tem 2 centímetros de espessura e está uma espessura de, vou ler lá que eu esqueci. Um segundo só. Na apostila eu pensei em 2 milímetros. Por quê? Porque eu preciso do número para fazer a conta, só isso. Põe 2 milímetros de B aqui. E aí vê quanto que dá sigma. Tudo bem isso? Foi essa conta que a gente fez. E aí, se você pegar, ou seja, daqui é uma coisa mais ou menos realística, dá uma ideia do tamanho de um sigma que ocorre à sua volta, nas correntes que estão por aqui, na nossa casa. Só o sigma que sai da conta, e daqui é estimativa, então não tem grande precisão nesse número. Ele é de 10 a 13 elétrons por metro quadrado. Ou seja, eu estou falando o seguinte, se você quiser um capacitor com essas dimensões, que tem a diferença potencial de 200 volts, você precisa ter uma quantidade de elétrons dessa ordem aqui, de 10 a 13 elétrons por metro quadrado. Tudo bem? Sim? Isso é muito ou pouco? Então, como é que eu penso nesse problema? Aí você pensa no seguinte jeito, você pega um pedaço de metal, 1 metro cúbico de metal, pergunta quantos elétrons livres tem lá dentro. Só qual é a relação entre elétrons livres e elétrons, todos os elétrons que tem? Quem que é maior? Livres. Todos. Por um fator de quanto? Você pode chutar um número de 100. Pega um íon do metal, ele, sei lá que metal você está pegando, mas ele tem 50 elétrons, uma coisa desse tipo. Só um deles está solto. Tudo bem isso? E eu vou pegar só o número de elétrons soltos, que é menor que o número de elétrons total. Então, mais ou menos, tem um elétron solto por íon. Essa é a regra.
Então, se eu souber o número de íons que tem aqui, eu sei o número de elétrons livres que tem aqui dentro. Para dar um chute, tudo bem? Quantos íons tem aqui dentro? Mais ou menos 10 a 28. Por quê? Porque esse número é o número de Avogadro em metro cúbico. Se você usar em litro, que é o que a gente usa em química, isso daqui dá 10 a 23. Se você puser por metro cúbico, daqui dá mais ou menos 10 a 28, 10 a 29. Tudo bem isso? Então pergunta, quantos elétrons livres tem por metro quadrado do metal? Então no metro linear do metal você vai ter 10 a 28 sobre elevado a 1/3. Tudo bem isso? Que como 10 a 28 é igual a 10 a 27, então isso daqui é 10 a 9, tudo bem? E aí por metro quadrado você tem 10 a 18. Então eu estou falando o seguinte, se você pegar um metal, como essa maçaneta aqui, tipicamente, aqui, tem 10 a 18 elétrons livres por metro quadrado, isso aqui, na superfície. Eu não estou falando dos elétrons que estão lá para dentro, tem muito mais. Eu estou pensando quais são os que estão na superfície do metal. E esse número aqui, 10 a 28. 10 a 18. Então, se eu pegar a razão transformar em sigma em número de elétrons, que é dividir isso aqui por E, eu tenho 10 a 13 elétrons por metro cúbico, por metro quadrado. Na superfície solta tem 10 a 18. Então, se você pegar uma superfície de metal assim, aqui tem 10 a 18 elétrons na superfície. E para ter a tensão, você precisa de 10 a 13. Se você dividir um pelo outro, dá o quê? Dá 10 a 5. Tudo bem? Então, sigma sobre E, dividido por esse N aqui, de A 2/3, isso daqui é 10 a menos 5. Só 10 a menos 5 significa o quê? 1 sobre 100 mil. Tudo bem isso? Só tudo bem isso aí? E qual é a imagem da natureza? Isso é absolutamente importante, pelo seguinte, se você pega, tem 100 mil elétrons aqui. Cada 100 mil você põe mais um. Isso dá a tensão que você observa. Tudo bem isso? Só que você é incrível. Ou seja, uma placa carregada tem 100.001 elétrons. Vou fazer uma piada. Tudo bem? Tinha 100 mil, você põe mais um, vai ficar carregado. E essa carga é tal que isso dá uma diferença potencial de 1000 volts. Mas isso também é só porque está pertinho, né? Oi? Isso também é só porque está pertinho. Não. Eu estou olhando a densidade de carga e estou olhando o que tem e quanto tem a mais. Mas se distanciar não diminui a... Não tem a distância, porque a distância não influi no cálculo do sigma. Ah, é verdade. Quanta carga está lá. Então, na verdade, o que eu estou descrevendo é qual é
a espessurinha dessa mancha que anda. Isso aqui é um excesso de 1 elétron por 100 mil que está andando. E só isso daí já dá conta de ter essa corrente alta, dá conta de você levar choque, dá conta de acender a luz, funcionar o motor da sua casa, dá conta de tudo isso. Por isso que a gente não enxerga. Além de ser pequeno. Pessoal, tudo bem isso aí? Ou seja, não precisa muito elétrico. A força elétrica é muito forte. Então não precisa muito excesso de elétrico para dar campo grande. Certo? Essa é a mensagem. Ok. Só 1 sobre 100 mil, só para você pensar quantos habitantes tem São Paulo? 15 milhões. 20, sei lá, até 1 milhão de pessoas. 1 milhão é 10 a 6, né? Isso? 100 mil, fala primeiro 1 milhão, porque também pode. Certo? Significa uma pessoa em 1 milhão de pessoas. Ou seja, se fosse o Brasil, significa 200 pessoas no Brasil inteiro a mais. Se o Brasil fosse elétrico, se todo mundo fosse eletrolivre. Certo? Certo? Ou seja, se o Brasil tivesse 200 milhões de elétrons livres, para ter atividade potencial, você precisa só mais 100 pessoas, 200 pessoas a mais. Mas nesse caso está pegando 1 para 1 milhão, só para proporção. Meio isso. Só para... O da apostila é 1 para 1 milhão. A conta feita lá está mais cuidadosa. Sim, mas a proporção é essa. É 1 por muito pouco. Isso faz a total diferença no comportamento. Ou seja, o comportamento elétrico, tudo que está, a luz está acendendo, tudo que está acontecendo é por esse pequeníssimo excesso de elétrons tá? Na superfície do fio. Pequeníssimo. Ok. Essa aula, uma aula densa, foi meia aula em relação à apostila. O que faltou discutir os campos, que é a parte interessante também, a gente vai discutir isso na sexta-feira.